Fábio, qual é o critério hoje em dia para abrir uma boa loja de disco? Acho que a pessoa tem que gostar, né? A pessoa tem que ouvir muito e não só ouvir, como ler muito os blogs, as críticas. Você tem que estar, não pode se acomodar, você tem que estar sempre se atualizando, né? Diariamente, estar ouvindo quem é que chega a pessoa com novidades, você vai... Aí se uma pessoa pergunta um disco, 2, 3, eu disse, opa, esse disco aí eu tenho que ter aqui, né? Acho que fundamental é esse. E qual foi desses discos que você já vendeu lá, um que teve uma resposta muito grande do público? Assim? Não, dizer assim, o mais é difícil, assim, que eu confesso, eu sou organizado, mas nunca parei para anotar assim. Mas tem aqueles grandes vendedores, né, assim, sempre Lenine lança um CD, sempre o CD dele eu peço uma quantidade bacana que eu sei que vai vender. Marcel Melo vende bacana na loja. Nação Zumbi. Assim, depende da época, quando surge um... E qual é o artista Spock, que tá? Maestro Spock, quando lança um CD, vende rápido, né? Fala um pouquinho também de uma coisa que você faz que é muito interessante ter, acho que tem pouco em Recife, não só você deve fazer, mas não existe muitas, que é a Feira do Vinil. Fala um pouco da Feira do Vinil pra gente. A Feira de Vinil surgiu foram alguns amigos que chegaram lá na loja e a gente criamos, no início era a Confraria do Vinil de Pernambuco, fizemos umas 2 ou 3 edições. Aí com o passar do tempo eu resolvi eu mesmo criar minha própria feira, né? Não precisava ficar com... Porque eu tivesse autonomia de escolher o DJ, escolher o homenageado, porque não ficava batendo legal, assim, aí a gente... eu não digo que tem diversos pontos de encontro de feira, né? Tem outras feiras que acontecem na cidade. A da gente está aproximadamente uns 5 anos de feira. E, assim, para tu, qual é a melhor, sei lá, a melhor loja de disco atualmente, fora a Passadisco, no mundo, assim, se você está ligado nisso? Não assim? sou ligado. Eu confesso que... Por eu só vender música brasileira, eu sou muito ligado aqui no Brasil, né? Eu confesso que essa preocupação eu não tenho. Eu sei que tem lojas maravilhosas, né? Então, e você está na sua tela lá, você pode pesquisar preço, lançamentos. Você pode entrar numa loja e ver. Eles às vezes tomam conhecimento antes de mim, que sou uma loja menor. Aí eu já sei lá, pré-venda, eu já sei que é aquele disco. Então já entra, é uma forma de eu localizar aquele disco. Tu usa como pesquisa para a pesquisa própria diária, loja, uma pesquisa diária. Né? E o momento quando acontece aquele momento, não sei o quê, da loja, porque a gente se preocupa muito, todo mundo deve passar na loja, feito uma vez eu vi você falando, e aí, como é que tá a loja está vendendo e tal. Como é que acontece aqueles momentos de queda, que acontece em todo o mercado? É natural, a gente tem que... Começa uma surpresa, você não sai de casa dizendo hoje eu vou vender tanto, hoje eu vou vender o suficiente para pagar determinada conta, é surpresa. Vamos dizer, é lógico que uma sexta e um sábado são os dias melhores, mas às vezes uma segunda-feira você vende tão bem quanto... É relativo, o comércio acho que em todo canto, né? Você não tem como... Basta chegar um determinado cliente com boa vontade. Boa vontade, que ele compre todos no dia só. Salva o dia. Tu sempre, lógico que com uma loja de disco lá, um material desse, né, um lugar desse na cidade, você é muito ligado à música pernambucana, assim, do que está acontecendo, tu está sempre ligado também nisso, quais são as bandas novas que chegaram. Tem muita gente chegando e às vezes partindo até para o streaming, porque não tem como lançar isso em CD. Já pensou em abrir um selo passa-disco, de repente, junto com a galera, para que isso aconteça aqui em Recife? Na verdade, eu tenho um selo lá, que eu sei fazer, mas são mais de coletâneas que eu mesmo produzi, né? E algumas bandas de gente mais amiga que dão apoio, porque é muito caro. Eu não tenho um capital suficiente para ficar investindo nisso, né? É difícil. Você trabalha com música também, você sabe que é difícil. Então, vontade tem, mas eu não tenho condições. Né? Lógico que às vezes eu vejo um determinado artista e pergunto, cadê tudo isso? Não, velho, eu não, é só virtual porque eu não tenho grana. Aí naquela vontade, poxa, se eu tivesse, eu ia investir porque eu sei que isso ia vender. Mas você não tem condições. A grande verdade é essa.
E poderia, de repente, né, velho, da galera, todo mundo se juntar, de repente criar um coletivo que tivesse um nome, né, que podia ser o Passa-Disco. Não, mas é complicado, porque são tantas pessoas, né? Aí eu já lancei alguns discos do meu selo, além da coletânea, a gente lançou um de Zé da Flauta, que é o primeiro disco dele em 40 anos de carreira, e foi exatamente... Qual é o nome do disco? Psicoativo. Ele gravou o disco e disponibilizou na internet, com matéria nos jornais e tudo. Aí eu mandei uma mensagem para ele no Facebook e perguntei quando é que o disco chegava. Ele disse, não, velho, não vai ter não, é só virtual. Aí eu disse, mas rapaz, o disco é tão bacana, não sei o quê, bora fazer ele físico? Ele disse, bora, topou. Aí foi lá, a gente conversou, com 10 minutos estava resolvido. Aí, nesse caso, eu mandei prensar o disco, ficou uma cota para ele e outra cota para mim. Eu fiz isso com ele, fiz isso com um relançamento de Josildo Sá, que era um disco bastante procurado, ainda também uma parceria. Fez um disco de Acioli Neto. Acioli Neto é um compositor de forró que faleceu com 50 anos, há 15 anos atrás ele faleceu e deixou um disco inédito. Assim, ele tinha acabado de gravar esse disco quando faleceu. Então o disco teve uma tiragem inicial, que era um selo de Robertinho de Recife, foi produzido por Robertinho, lançado por Robertinho, mas que só teve uma tiragem. Era um disco assim que procuravam sempre. Aí eu vou atrás dessas histórias, né? Eu fui atrás da viúva dele e a gente fez uma parceria também e lançou esse disco. E tem também o Projeto Sal, que é uma banda que também eu ajudei a galera a prensar. Ajudas pequenas, tem algumas coisas. Agora, infelizmente, é condições, senão eu teria. Claro, eu acredito nisso. Teria 12 por ano, cada mês um disco. Qual é, assim, essas pessoas que gostam de... Que tem pessoas que não gostam de ir em loja e ficam em casa. Eu queria ver o que é que está rolando. Qual é o site que a galera usa? Como é que a galera entra em contato com vocês? Eu tenho um site da loja, né? Que é o www.passadisco.com.br e que a gente atende o Brasil inteiro. Né? A gente bota lá os discos, lançamentos e relançamentos também. É um disco que eu vou... Sempre, semanalmente, eu vou tirando alguns que não vendem muito, aí bota outros, fica sempre renovando. E quando chegam novidades, eu sou bem ativo assim nas redes sociais. Aí eu faço uma postagem, eu já sei o que é que o determinado cliente quer, já mando determinado... Já tem esse link com a galera. E falando nisso, assim, também você mudou de endereço da loja, né? Exato, Onde é que a loja está agora? Agora está na Rua da Hora, na Galeria Hora Center. O que te motivou a fazer essa mudança? Assim? Na outra galeria que eu passei quase 13 anos, foi proibido fazer eventos. E o evento é uma coisa bacana para a loja. Tanto de visibilidade, porque isso gera uma mídia espontânea, e também de vendas, né? Claro. Tem movimento, dá um oxigênio. E com isso eu senti que eu estava tendo menos rendimento com essa proibição, né? Aí eu comecei a procurar outra galeria que tivesse o mesmo porte, tivesse o mesmo espaço. Aí fui para essa na Rua da Hora, que lá o pessoal aceitou fazer os eventos. Já começou a fazer? Já, a gente já inaugurou com um evento, a gente fez uma homenagem. Capiba foi vizinho da galeria por 40 anos na rua. Aí a gente abriu a loja homenageando o Capiba e Claudionor Germano. Aí convidou vários artistas do Recife para cantarem músicas de Capiba que Claudionor Germano já tivesse gravado. Então foi uma homenagem ao pessoal, né? A gente fez fez já uma edição da Feira de Vinil com Vitor Camarote, DJ Dolores, Patrick Torquato, DJ Alan, né? E vai continuar. A gente faz sempre tarde de autógrafo, né? Nessa loja nova já passou por lá TT Espíndola, Braulio Tavares, Renato Braz, o pessoal sempre... São coisas menores, assim, um final de tarde, chega lá, autografa, o fã, uma foto, um bate-papo, uma interação maior. Que não foi ainda, né, cara? É só chegar, né? Diz assim, não vou dizer 3, me diga um disco que você é apaixonado, assim, um artista que você é apaixonado, que você... Se tivesse só ele para vender... é muito difícil, né? Um é muito difícil. E geralmente eu sou apaixonado pelo que não tem. Né? Olho de Peixe, de Lenine, é um disco fundamental e que é procurado... O que é que houve com esse disco, tu sabe dizer? Não, eu acho que é a opção dele mesmo, de não querem relançar. Não querer, dele mesmo, acho que é coisa pessoal. Ele é muito no futuro. Pelo que eu leio dele, ouço e converso, ele está pensando sempre... Não, esse aqui eu já fiz, por que eu vou ficar refazendo o que já está feito? Aqui está feito. E principalmente hoje com
Quem quiser ouvir o disco dele vai ouvir, né? Outro que eu gosto muito e continua inédito em CD, que é o Gosto Novo da Vida, de Lula Cortes. É um disco dele de 82. Esse disco está por grande gravadora. Hoje era da Ariola, hoje é da Universal. E esse disco continua inédito. Não está sendo. Esse disco continua inédito. Esses dois discos, acho que são os dois discos assim, que eu gostaria que tivesse sempre na loja e que iria vender sempre. Talvez eu possa até me enganar no de Lula, porque talvez eu goste tanto, mas às vezes a pessoa gosta tanto que termina mostrando, influenciando e aí, neguinho, né? Vai ir na minha história, né? O teu, assim, a tua loja, você tivesse aquele disco assim, cara, esse disco aqui ninguém tem, assim, e é um disco que você é apaixonadíssimo por ele, venderia ele por quanto? Eu não venderia. Se eu sou apaixonadíssimo, eu não venderia, eu fiz essa pergunta porque eu quero saber quem é um artista que você idolatra, assim. Não, são muitos, que eu já citei, né? Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Lenine, Chico Science. Né? Se eu tivesse disco desse, tenho de quase tudo desses artistas. Eu não vendo, deixo lá, esperar ver o que é que meus filhos, meus netos vão fazer com ele. E a última pergunta que eu quero saber, quem não foi na sua loja que você gostaria que fosse? Geraldo Azevedo. Me prometeu já algumas vezes, mas disse que o tempo não... Faço convite agora a ele aí, ó, meu irmão. Geraldo, aparece lá, já te convidei, né, diversas vezes. Pareça. Falou. Fábio, obrigadão por ter vindo, meu irmão. Fala aqui com a gente. Eu que agradeço. Viu? Dois na Música, volta logo mais.